Quando nós falamos em prescrição, o que nós temos que saber? Existem três artigos. O primeiro artigo que nós vamos falar é o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Esse é o primeiro artigo que nós vamos tratar sobre a prescrição no processo do trabalho. Embora nós já tenhamos falado sobre isso, a prescrição, inclusive, é mais de um direito material, mas é importante que nós mencionemos aqui para vocês o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º, nós temos lá o caput que fala: são direito dos trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, nós temos 5 anos e o limite até 2 anos após a extinção do contrato. Então, nós temos duas situações aqui: extinção do contrato. E como que funciona isso? Se você é mandado embora, então hoje nós estamos dia 5 de agosto de 2020. Se você é dispensado nesta data, você tem até o dia 5 de agosto de 2022 para propor uma reclamação trabalhista. Então, nós temos aí 2 anos para você propor uma ação trabalhista. Agora, quanto tempo que você pode reclamar? Você vai reclamar quanto tempo? E aí nós temos 5 anos. Nós vamos ter aqui 5 anos para trás. Deixa eu colocar aqui. Quer ver aqui para ficar mais fácil manusear. Então, nós temos aqui 5 anos para trás aqui. Vamos colocar em letra maiúscula aqui, grifar. Então, 5 anos para trás que nós temos para propor, para poder reclamar o crédito 5 anos para trás. Agora, se você foi mandado embora no dia 5 de agosto de 2020 e você só entrou no 5 de agosto de 2022, você perdeu. Se você espera os 2 anos, você perde esse período. Porque não há o trabalho. Se não há trabalho, você perdeu esse período. E aí, como é que funciona? Existe uma súmula que ela vai confirmar para você qual que é a data, o período, a partir de quando que começa a contar os 5 anos para trás. E a súmula, deixei ela aberta aqui, é a súmula 308 do TST. Então, nós vamos até anotá-la aqui nas nossas anotações, porque nós temos a súmula importante, que é a súmula 308. Não temos mais trema aqui no quinquenal, não existe mais essa trema, né? Súmula 308 do TST. Essa súmula, a importância dela é tão grande porque ela vai informar para a gente que essa contagem do prazo prescricional começa da data da propositura da ação. Olha o que diz. Nós temos: respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação trabalhista, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato de trabalho. Então, eu vou anotar aqui, porque depois eu vou liberar esse material para vocês. A gente vai fazendo as anotações juntos, vocês vão anotando aí também, acompanhando com a CLT, e depois eu libero esse material, que eu acho que fica mais fácil dessa forma. Depois vocês vão me dizer se fica ou não fica melhor ministrando as aulas desse jeito. Então, eu tenho aqui, no inciso 1 da súmula, nós vamos ter respeitado o biênio subsequente. Nós vamos ter que o ponto mais importante do que está mencionado é aqui, quer ver? Contados da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Contados da data do ajuizamento da reclamação trabalhista.
Olha aqui. Então, vou dar um exemplo para que a gente possa entender melhor. Vamos imaginar que você trabalhou para um empregado, você foi contratado. Então, vamos lá. João, exemplo. João foi contratado para trabalhar para o reclamado X no dia 1º de agosto de 2009. Ele começou a trabalhar no 1º de agosto de 2009. E ele foi dispensado em 1º de dezembro de 2018. Ele foi dispensado 1º de 2018. Então, foi dispensado sem justa causa no dia 1º de dezembro de 2018. Então, data de admissão, 1º de agosto de 2019. Data da dispensa, 1º de dezembro de 2018. Se nós pegarmos, ele trabalhou 9 anos. 9 anos. Ocorre que ele ajuizou a ação. João ajuizou uma reclamação trabalhista no dia 5 de agosto de 2020. Ele entrou com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho hoje, 5 de agosto de 2020. Quando cai uma questão dessa em uma prova, você tem que analisar se foi observado a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Então, nós temos prescrição bienal, 2 anos. Então, prescrição bienal, nós temos 2 anos. Prescrição quinquenal, nós temos 5 anos. Agora, a prescrição bienal, eu começo a contar da data que ele foi mandado embora. Então, se ele foi mandado embora no dia 1º de dezembro de 2018, nós teremos 2 anos no dia 1º de dezembro de 2020. Se ele propôs a reclamação trabalhista no dia 5 de agosto de 2020, então não há prescrição bienal. A prescrição bienal, ela não existe, porque ele conseguiu propor ação dentro do prazo de 2 anos. Até aí, espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, vocês avisam. Aí o que acontece? E agora, a contagem da prescrição quinquenal, que é para trás. Observem que na súmula 308, que nós mencionamos aqui, então nós temos a súmula 308, e nesta súmula nós vamos ter mencionado aqui, deixa eu colocar aqui uma marcação mais forte, nós temos aqui na súmula 308, nós temos que essa prescrição, ela começa a contar da data do ajuizamento da reclamação. Então, a prescrição quinquenal para trás é da data do ajuizamento da ação. Então, se a ação foi ajuizada no dia 5 de agosto de 2020. Estão prescritos os direitos trabalhistas anteriores a 5 de agosto de 2015. Percebe? Eu começo a contar 5 anos para trás da data que ele propôs a ação e não da data que ele foi mandado embora. Pelo exemplo que eu dei para vocês, ele foi mandado embora no dia 1º de dezembro de 2018. Se ele entrasse com a ação naquele dia, eu contaria 5 anos para trás daquela data e não teria nenhum dia da prescrição bienal. Mas como ele esperou e ele só ajuizou a ação no dia 5 de agosto de 2020, ou seja, mais de 1 ano e meio, ele
começa a contagem do prazo a partir do dia 5 de agosto de 2020. Portanto, estão prescritos os direitos trabalhistas anteriores a 5 de agosto de 2015. Se fosse uma prova da OAB, o que você teria que fazer? Você teria que analisar. Se você fosse advogado do reclamante, então imagine que você é advogado do reclamante. Para a prova, você poderia pedir os direitos desde 2000. Vamos supor que ele nunca recebeu horas extras. Então, o reclamado nunca pagou horas extras. Vamos colocar aqui, ó. Então, o reclamante fazia 2 horas extras por dia e nunca recebeu por elas. O reclamante trabalhava em local insalubre, em nível médio. Nível médio é quantos por cento? 20%. Nível mínimo, grau mínimo, 10% de adicional de salubridade. Grau médio, 20%. Grau máximo, 40%. E periculosidade, 30%. Então, insalubridade, 10, 20, 40. Periculosidade, 30%. Nesse caso, era nível médio, então era 20%. O reclamante trabalhava em local insalubre, em nível médio, e nunca recebeu o respectivo adicional. Então, se ele fala que ele sempre trabalhou, a contagem que nós temos que fazer é de 2009, que ele nunca recebeu, ou de 2015? Você que é advogado do reclamante, você tem que pedir os créditos a partir de 5 de agosto de 2015. E por que 5 de agosto de 2015? Porque de 2009, 1 de agosto de 2009 até 4 de agosto de 2015, nós temos a prescrição quinquenal. Está prescrito. E se você fosse advogado do reclamado e o reclamante tivesse pedido desde 2009, você tinha que pedir para que o juiz julgasse prescrito, porque é contado a partir da data da propositura da ação. Então, vocês percebem que, com relação à prescrição, nós temos que observar a quinquenal contados da data do ajuizamento da reclamação. Ajuizou a reclamação, a gente conta 5 anos para trás da data do ajuizamento. E a bienal, da data que ele foi mandado embora. Então, vamos colocar aqui. Prescrição bienal conta-se da data da dispensa. Prescrição quinquenal conta-se da data da propositura da ação. 5 anos para trás. Bienal para frente, quinquenal para trás. Tá claro isso aí para vocês? Aí o que acontece? Nós temos aqui o que pode ser cobrado em prova, o que pode ser cobrado numa questão da OAB. E aí o que vem que é muito importante que vocês têm que saber? Quando se fala em prescrição, o que você vai pedir para o juiz? Você vai pedir para que ele julga improcedente? Imagine que você é advogado do reclamado, estão prescritas as verbas, você vai pedir para que esse requeiro que julga improcedente os pedidos relacionados ao período de 1 de agosto de 2009 até 4 de agosto de 2015? Não, nós não pedimos para que seja julgado improcedente. Por quê? Nós temos lá no processo civil, lá no Código de Processo Civil, onde se fala em prescrição. Vamos pegar aqui. Artigo 487. Haverá resolução do mérito quando o juiz decidir de ofício ou requerimento da parte sobre a
decadência ou a prescrição. Se em uma prova você constata que há prescrição, você tem que pedir para que o juiz julgue extinto o pedido ou os créditos trabalhistas referente ao período de agosto de 2009 até 4 de agosto de 2020, com resolução do mérito. Porque prescrição e decadência é com resolução do mérito. Porque o 485 traz para nós sem resolução do mérito. Então, voltando nas nossas anotações, havendo prescrição, a parte deve requerer a extinção dos créditos trabalhistas com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 da CLT. 487 CPC, desculpa. 487 do CPC, 487, né? Inciso 2 do CPC. Olha aqui, foi até bom ter acontecido isso aqui, porque eu não estava colocando o inciso, né? 487 aqui é o inciso 2. Aqui, ó, 487, inciso 2. Se na prova da OAB você só coloca artigo 487 do CPC e você não especificou qual é o inciso correto, você perde a pontuação de mencionar o artigo. Geralmente é 0,10 que você perde. Se a questão vale 0,60 e você não citou o inciso, o artigo, ponto, você vai ganhar só 0,50 e perdeu 0,10 pela ausência de mencionar o artigo de forma correta. Então, nós temos aqui prescrição bienal, prescrição quinquenal, né? Vamos colocando aqui em negrito para ficar bonitinho, para depois eu disponibilizar para vocês essa parte do material. Então, nós já citamos aqui. Nós falamos, deixa eu aumentar um pouco a letra, não sei se a letra está boa para vocês aí, o tamanho está muito pequeno, mas vou aumentar mais um pouquinho para ficar bem visível, para não ter desculpa que não está enxergando. Se alguém estiver vendo pelo celular, eu acho que até facilita. Então, nós falamos aqui, prescrição no processo de trabalho. Qual que é o artigo principal que nós temos que tratar sobre ele aqui? Nós temos aqui o artigo 7º. Já falamos do artigo 7º. Nós já falamos da súmula 308. E aí vamos ver lá, porque a súmula 308, ela tem um inciso 2. A súmula 308 tem um inciso 2. E olha o que diz o inciso 2. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da Constituição Federal. Aqui é tranquilo, porque quando fizeram essa alteração em 92, então prescrição, aplicação imediata. Isso lá em 92 era necessário mencionar sobre isso. Então nós temos, deixa eu só mutar meu telefone aqui, o pessoal acho que não está lembrando que eu estou tendo aula hoje. Então, deixa eu colocar aqui no modo avião, senão vai ficar tocando, me chamando. Então, nós temos aí a prescrição, súmula 308, a parte mais importante. Aí você vai fazer prova da OAB. Vamos supor que você vai fazer prova da OAB. Você vai fazer da primeira fase. Cai prescrição? Cai. Não só cai, como despenca na prova assuntos relacionados à prescrição. E o que eu falei aqui são as coisas mais importantes com relação à prescrição. Quando que é a contagem bienal, quando que é a contagem quinquenal. Então, lembrando, bienal aqui, como nós já mencionamos, conta-se da data da dispensa. Então, a bienal conta-se da data da dispensa. E a prescrição quinquenal? Conta-se da data da propositura da ação. E é o quê? 5 anos para trás. Então, 5 anos para trás. Vou até colocar aqui para trás.
anos para trás. Então, nós temos aqui a questão da prescrição. Falamos que o assunto de prescrição, você pede extinção do processo com resolução do mérito. Isso é a mesma coisa para o processo civil, o que facilita para você, para o seu entendimento. Bom, falando desses artigos, falamos da súmula, mas existe mais um artigo. E agora é o artigo da CLT. E nós vamos fazer a leitura e fazer os apontamentos relacionados à prescrição. Quando nós pegamos aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui a nossa CLT. Uma coisa que eu gosto da aula virtual é essa facilidade que a gente tem para colocar para vocês os artigos. Fica mais fácil, eu acho mais dinâmico isso aqui. Então, artigo 11. Houve uma alteração com a Lei 13.467, que é a famosa reforma trabalhista. Então, foram alteradas algumas coisas que não eram antes, mas adequou à Constituição Federal. Então, outro artigo que é importante para nós nossos estudos. Nós temos artigo 11 da CLT. Então, nós temos aqui o artigo 11 da CLT. E olha o que diz esse artigo 11, também que fala da prescrição. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. O que nós temos aqui? Se prescreve em 5 anos, nós chamamos de prescrição quinquenal. Para os trabalhadores urbanos e rurais, e até o limite de 2 anos. O que é prescrição de 2 anos? Prescrição bienal. Após a extinção do contrato de trabalho. Aqui menciona que é após a extinção do contrato de trabalho. Mas observe que a prescrição de 5 anos não fala de onde que é. Por isso que nós temos que analisar a prescrição combinada aqui, nós temos que analisar aqui conforme súmula 308, inciso 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Que é essa súmula, professor? Aqui, nós falamos. Súmula 308, aqui. Respeitado o biênio subsequente, a cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, que são contados de que data? Da data do ajuizamento da reclamação, e não da data que ele saiu. Então, nós temos o artigo 11, que vai falar sobre a prescrição também. Vamos ver o que mais que nós podemos extrair do artigo 11 da CLT. O disposto nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Muito importante. Isso aqui, inclusive, eu fui beneficiado por esse artigo, gente. Fui beneficiado por esse artigo aqui e vou contar para vocês. Olha o que diz. Para que serve esse artigo? Ele serve para INSS, contribuições previdenciárias. Temos aqui o INSS, contagem e prazo para o INSS. Olha o que diz o artigo, copiando ele aqui. O disposto nesse artigo, qual que é o artigo? Artigo 11. Não, deixar tudo em negrito, não, vou colocar só o que é importante em negrito. Não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para os fins de prova junto à Previdência Social. Olha que legal. Sabe o que aconteceu? Vou contar o que aconteceu comigo, que aí vocês não esquecem. Quando nós temos exemplos, da forma que eu dei, a gente não esquece, a gente memoriza mais. Ó, eu trabalhei com meu pai quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu trabalhava com meu pai. E esse período, meu pai não anotava a minha carteira. Ninguém anotava naquela época, muitas pessoas não anotavam. E eu trabalhava para ele. E eu precisava desse período para fazer a contagem de tempo para fins de aposentadoria. E o que acontece? Se você pensar, desde 1979 até hoje, já se passaram mais de
30 anos, né? Não sou muito bom em geografia, mas acho que é mais ou menos isso aí, mais de 30 anos. Então, nós temos aqui, o que acontece? Eu precisava comprovar esse tempo. Se tivesse prescrição, eu não poderia ter ajuizado a ação. E eu ajuizei a ação, comprovei com prova documental, porque não bastava meu pai falar assim, não, ele trabalhou para mim sim. Não adianta isso. O juiz tem que chancelar, o juiz tem que dar uma sentença provando que eu trabalhei. E aí eu ajuizei a ação contra meu pai, né? No bom sentido. Ele entendeu, ele sabia disso, falou, não, entra com a ação que a gente vai lá, junta a documentação. Juntei toda a documentação com prova documental que eu trabalhei naquela época. E o período de 2 anos, eu tive o período de 2 anos, o juiz julgou, deu a sentença que foi reconhecido. E não cabia prescrição. E por que não cabe prescrição? Porque não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Por isso que nós vamos ver que muitos trabalhadores rurais eles vêm conseguindo aposentadoria, comprovando que trabalharam para determinada fazenda, trabalharam como trabalhadores rurais, desde que tenha prova documental, não basta prova testemunhal. Só prova testemunhal não serve. O INSS não aceita e a justiça também não. É muito difícil a justiça aceitar. Porque prova testemunhal, eu contrato você, fala assim: ó, vai lá, te dou R$ 1.000, você vai lá, fala que você me via trabalhando lá. Só isso não é suficiente para a justiça, porque ela sabe que isso pode acontecer. Então, exige, no presente caso, uma prova documental. Alguns documentos, e eu tinha isso. Porque eu trabalhava, a letra era minha, eu que preenchi os cartões, eu que preenchi os pedidos. Então, nesse caso, era comprovado. Então, para que eu dei esse exemplo? Se alguma vez, se for fazer uma prova que ela com relação e falar sobre INSS, a contagem de tempo para fins de prova social para o INSS, isso tem prescrição? Não, não tem prescrição. Então, não se aplica. O que não se aplica? O caput do artigo. Não se aplica, então vou colocar aqui. A prescrição às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Aí faz a anotação. Lá nas notas, aí retificou, né? Porque eu já trabalhava, quando ele anotou minha carteira, eu já tinha uns 16 anos por aí. Aí ele anotou, faz uma observação nas anotações gerais, em que a data de admissão do referente contrato foi julho de 1979. Então, isso aqui já caiu várias vezes, e não só na OAB. Esse tipo de questão, ela cai em prova para o TRT. Quem quiser um dia fazer concurso para o TRT, quem for fazer concurso para analista, tudo isso aí vai ser cobrado na prova de servidores para a Justiça do Trabalho. Não vai cair esse assunto só se for a Justiça Federal. Justiça Federal cai. Na Justiça Federal cai também, porque tem muita ligação a Justiça Federal com o direito previdenciário e o direito trabalhista. Parágrafo 2º diz: tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Então, nós temos a situação aqui de prescrição total. E está falando aqui que quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei, há uma exceção. Vou explicar para entender. Então, eu tenho algumas verbas, eu tenho alguns contratos, o que pactuado. O empregador, então vamos lá. Reclamado o patrão, empregador. Fala que vai te pagar, fala que vai pagar 10% de comissão. O empregador fala assim: vou te contratar, você vai trabalhar para mim e à medida que você for vendendo, eu vou te pagar 10% de comissão. Então você vai ter aí 10% de comissão. Tá bom. Você começa a trabalhar, começa a vender, começa a receber 10% de comissão. Depois de 2 anos, após
2 anos de trabalho, ele percebendo que você está recebendo bastante, que você está com um salário considerado, ele resolve reduzir a sua comissão para 5%. Resolve reduzir para 5% de comissão. Nós temos que antes pagava 10%, agora ele está pagando 5%. Você ficou muito puto, você ficou muito bravo, porque isso reduziu o seu faturamento pela metade. Imagine que você seja um vendedor de veículos e você ganhe 10% do valor do veículo. Se você vender um veículo de 10 mil reais, você ganhou R$ 1.000 de comissão. Se passou para 5%, você vai ganhar R$ 500. Aí é uma redução drástica. Observe, pagar comissão tem previsão na lei? Não. Pagar comissão não tem previsão na lei para empregado. Isso é uma pactuação, um pacto que é feito entre empregado e empregador. Então, comissão não tem previsão na lei. E se não tem previsão na lei, qual é o prazo que você tem para pleitear essa redução, reclamar dessa redução na justiça? Atenção, você não foi mandado embora. Agora, comissão não tem previsão na lei. Se você continua, se houve a redução, vamos escrever aqui melhor. Se houve a redução e você continua trabalhando, por quanto tempo você pode reclamar? Então, continua trabalhando, você terá 5 anos para reclamar. Passados 5 anos, se não houver reclamação, ocorrerá a prescrição total. Olha que interessante. Então, patrão, vamos imaginar uma outra coisa. O patrão te fornece uma outra coisa, ele te dá todo mês, ele te dá 2 livros de direito. Olha que beleza. Vocês já imaginaram se o patrão falar assim, eu vou te dar 2 livros de direito todo mês? Isso aí vira um pacto, ele está te dando, virou um acordo. Agora, isso é um benefício para você e ele está te dando, não é para o trabalho. Se não é para o trabalho, vira um salário in natura. E se ele para de fornecer os livros, não tem nada na lei obrigando o patrão a te dar livro. Se ele para de te dar livro, você tem 5 anos para reclamar. É lógico, se você for mandado embora, você tem que reclamar naquela prescrição bienal, quinquenal. Agora, se você não foi mandado embora, continua trabalhando, então, aqui, ó, você recebeu. Vamos ficar mais claro aqui para não ter dúvida do que nós estamos falando. Então, você recebeu em 2017, você recebeu comissão de 10%. Em 2018, você recebeu comissão de 10%. Em 2019, ele rachou no meio sua comissão. Então, em 2019, a comissão foi reduzida para 5%. Aí, em 2020, continuou 5%. Em 2021, 5%. 2022, 5%. 2023, 5%. Então, de 2019, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se você entrar aqui com uma ação trabalhista, se propor uma ação trabalhista, o empregador terá que pagar todas as diferenças dos últimos anos. Se você entrar em 2024,
Como nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se propor aqui também, o juiz vai condenar a pagar os últimos 5 anos. Agora, se você propor em 2025 os 5%, você ganhou os 5%, se você pedir a diferença dos 5%, não terá mais direito aqui. E por que não terá mais direito? Porque nós temos o que se denomina prescrição total. E se houve prescrição total, já era. Você não vai ter mais a diferença dos 5% que o patrão deixou de te pagar. Você perde. Prescrição, ali no caso, prescrição total. E se houver previsão na lei? Olha que eu lembro aqui, ó. Lembra que nós mencionamos? Então, nós temos aqui a prescrição é total do que foi pactuado. Agora, e quando for segurado por lei? Segurado por lei, se o que foi reduzido é assegurado por lei, nós teremos a prescrição parcial. Prescrição parcial. E agora você vai entender o que acontece. Todos esses exemplos que eu estou falando agora, você está trabalhando, você não foi mandado embora. Porque se você foi mandado embora, nós aplicamos a prescrição bienal e a prescrição quinquenal aqui. Você foi mandado embora, eu tenho que observar isso aqui. Mas você não foi mandado embora. Então, nós temos situações em que a prescrição ela vai ser só parcial, não é prescrição total. Então, imagine que você agora, outro exemplo. Você trabalha, então vamos dar um exemplo aqui. Exemplo. Você trabalha em um local insalubre. Qual que é o valor da insalubridade? Pode ser 10, 20 ou 40%. Vamos supor que em grau médio, como nós mencionamos lá. Opa, fechou aqui. Nós temos aqui em grau médio. Então, 20%. Insalubridade, está previsto na lei? Tá. Nós temos a previsão lá no artigo 193, 190. Vamos ver se é o 190 mesmo. Vamos lá, minha internet. A internet está lenta hoje. 193 mesmo, quer ver? 190 aqui. Olha o que diz o artigo 192. Vamos lá, vamos copiar ele para lá, porque aqui o artigo 192 está dentro do capítulo que trata aqui, ó, das atividades insalubres ou perigosas. Então, nós temos lá, olha o artigo 192, o que ele diz? O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério da Economia, hoje não é mais Ministério do Trabalho, é Ministério da Economia, assegura a percepção do adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo. Salário mínimo. E não sobre o salário da pessoa, sobre o salário mínimo. No exemplo nosso, a pessoa recebia, ela trabalhava em local insalubre, mas não recebia. E tem previsão na lei? Tem previsão na lei. Então, você trabalhou em local insalubre. Se você trabalhou, aí vamos copiar aqui o exemplo para andar mais depressa aqui. Vamos imaginar, vamos copiar esses anos aqui. Então, nós temos. Você trabalhou, começou a trabalhar em 2017, não recebeu insalubridade. Aqui você não recebeu, não recebeu, você não recebeu insalubridade, não recebeu aqui insalubridade,
Aqui nós podemos pagar esse resto aqui. Então, imagina, você começou em 2017 trabalhando e não recebeu adicional de insalubridade. Você trabalhava em local insalubre. A perícia constatou. Então, você não recebeu aqui, você não recebeu aqui, não recebeu aqui, não recebeu aqui, não recebeu aqui. Se fosse a prescrição total, quando chegou aqui você não pleiteou, você não tem mais direito, prescreveu totalmente. E o que acontece se tem previsão na lei? Você sempre vai ter direito aos últimos 5 anos. Então, se você propuser uma ação aqui, não imagine que você propôs uma ação em 2023. Você vai receber 1, 2, 3, 4, até aqui, ó. Então, os últimos 5 anos você irá receber. E 2018 para trás, 2017, você vai receber? Não. Por que você não vai receber? Porque houve a prescrição parcial, diferentemente da prescrição total. Então, vamos ler novamente o parágrafo 2º para ver se você conseguiu captar tudo que nós informamos. Então, tratando de pretensão, tratando-se de um pedido seu, trabalhista, que envolva prestações sucessivas, ó, mês a mês. Adicional de salubridade é sucessivamente vai recebendo. Comissão é sucessivamente você vai recebendo. Você não recebe essa comissão uma vez por mês, uma vez por ano. Você não recebe adicional de salubridade uma vez por ano ali, se você trabalha sempre no local insalubre. Então, nós temos, tratando de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração, ó, alteração, que é o caso da comissão, alterou de 10% para 5%. Ou descumprimento do pactuado. Então, está descumprindo ali, o adicional de salubridade, a prescrição, prescrição não, como é que é aqui? Alteração da comissão. Descumpriu também porque não pagou a comissão. A prescrição é total. Então, aí nós temos que aqui a prescrição é total. Aí tem o exceto, salvo. Quando que não é prescrição total? Quando o direito do trabalhador tiver previsão na lei. E aí vem férias. Se não pagar férias, a prescrição vai ser total? Não. Sempre se vai ter direito aos últimos 5 anos. Adicional de horas extras, adicional de salubridade, adicional noturno, tudo que tiver previsão na lei, aí a prescrição não é total. Então, nós fechamos aqui mais um tópico, parágrafo 2º. E aqui o exemplo que nós colocamos, que teria direito. Pergunta, né? Se o empregador pagar o adicional de salubridade com base no salário contratual e não no salário mínimo, poderá ele efetuar o pagamento, reduzir o pagamento para obedecer à lei? É essa a pergunta? Sim, Edson, é essa mesmo. Essa, né? Então, porque fica mais fácil. Eu colocando aqui, fica mais fácil para os colegas também entender. Então, nós temos aqui, o colega pergunta muito pertinente, interessante a pergunta do colega, para que a gente possa entender. Olha lá. A insalubridade, ela é paga, a insalubridade, ela é paga com base no salário mínimo. Está na lei, está lá no artigo. A periculosidade é paga com base no salário do empregado. Por exemplo, se o empregado ganha 10 mil reais, a periculosidade vai ser de 3 mil reais. Agora, se ele receber insalubridade e ele receber 10 mil reais, os 20% é calculado em cima do salário mínimo e não em cima do salário dele. Nesse caso, Vitória, nós temos que observar lá o artigo
468, que pode ser uma polêmica e vai ter decisões nos dois sentidos. Artigo 468 da CLT. Vamos lá. Vamos lá, internet. Olha o artigo 468 que fala aqui, ó. Vamos puxar para lá para nossas anotações. Então, nós temos aqui os termos do artigo 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente. Então, nós teríamos aí a primeira fundamentação que poderia utilizar seria que não seria possível, porque se o patrão permitiu o pagamento de forma equivocada por vários anos, não poderia o empregado ser prejudicado por uma decisão. Seria uma resposta. Esse é um primeiro posicionamento. Mas eu poderia falar que esse posicionamento seria pacífico? Não. Porque nós vamos ter um segundo posicionamento, e aí vai depender de qual é a sua formação. Nós poderíamos falar aqui, e poderíamos até abrir uma votação dentro de sala de aula, que você vai perceber que nós vamos ter posicionamentos diferentes. Segundo posicionamento seria que o empregador está, ao reduzir, ele estará cumprindo a lei e não pode ser prejudicado por isso. Aí você vai falar, mas como, professor, vou ter dois posicionamentos? Cara, isso depende da formação do juiz. O juiz é filho de empresário? Esse juiz, o pai dele é um empresário, grande empresário, tem muitos empregados, porque aí ele vai ter um posicionamento. Se esse juiz veio de uma classe de trabalhador, que o pai é trabalhador, a mãe é trabalhadora e tudo, vai ter outro posicionamento. E nós vamos encontrar decisões totalmente divergentes. O meu filho, outro dia, entrou com uma ação, é impressionante. 3 casos idênticos. 3 casos idênticos. 3. Mas é idêntico mesmo. Cada um com uma decisão. Cada um com um posicionamento. Porque caíram em varas diferentes. Caíram em varas diferentes. E turmas também diferentes. Porque 2 que caíram em uma vara foi de um jeito. O outro que caiu em outra vara foi de outro jeito. Aí recorreram para o Tribunal Regional do Trabalho. Cada um caiu em uma turma totalmente diferente. As 3 decisões diferentes. Por isso que às vezes eu falo até menciono com eles, às vezes um acordo é melhor porque você não sabe o que vai acontecer. Não há como afirmar que se o empregador aqui reduzir, que estará errado para o empregado, ou que vai ter direito ou não. Certo? Mas nós temos que conhecer as possibilidades. Se você estiver do lado do reclamante, a tendência seria usar esse posicionamento. Você pode ganhar? Pode. Pode ganhar a diferença não, manter o adicional em cima do salário, porque embora o empregador agiu de forma, pagou de forma incorreta, não pode o empregado que já acostumou aquilo ao seu patrimônio, pensando que estava recebendo de forma correta, arcar, porque é o empregador que assume os riscos do empreendimento. Mas tem posicionamento que pode ser o contrário. E você sabe o que é o pior na Justiça do Trabalho? Que eu falo assim, o pior assim para não estou criticando aqui a Justiça do Trabalho. Eu questionando o seguinte, existe o depósito recursal e muitos empregadores não conseguem recorrer de uma decisão de um juiz de primeira instância porque ele tem que fazer o depósito recursal. E muitas das vezes ele pede a justiça gratuita e a justiça indefere,
E com isso, ele não consegue ver um segundo posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho. Diferente da justiça comum, em que você pode sim fazer, né, o recurso, independentemente de garantia do juízo. Só para frisar aqui, para ficar bem claro, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu ver aqui o negócio do depósito recursal, só para vocês entenderem. Deixa eu ver se está aqui ainda, não sei se está aqui. Aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Copiar. Vamos ver se vai colar aqui. Olha lá. Os novos depósitos recursal na Justiça do Trabalho. Deixa eu diminuir um pouco, está muito grande. Aí nós temos depósito recursal na Justiça do Trabalho. Novos valores. Depósito recursal, R$ 10.059,15 para recurso ordinário. Recurso de revista, embargos, recurso em ação rescisória, R$ 20.118,30. Mas explicando os depósitos recursais. Vamos lá explicar os depósitos recursais. Se você sofreu uma condenação, se você foi condenado, se o empregador foi condenado em R$ 1.000, o depósito tem que ser de R$ 1.000. Depósito recursal. Aqui, ó, o empregador foi condenado em R$ 1.000. O depósito para o RO tem que ser de R$ 1.000. Se você foi condenado, se o empregador foi condenado em R$ 10.000, o depósito para o RO tem que ser de R$ 10.000. Se o empregador foi condenado em R$ 100.000, o depósito para RO, aí tem o limite, vamos lá. Um dia eu queria decorar todos os artigos para ficar mais fácil, viu? Vamos lá aqui. Ó, outra observação, vamos colocar aqui também. Isso aqui é matéria lá para frente, mas a gente vai falando. Eu adoro quando surgem perguntas que eu consigo linkar em outro assunto. Nós temos aqui, ó, outra observação, né? Aqui nós não terminamos aqui, não. O valor, só para colocar a observação aqui do depósito, para eu voltar nesse assunto. Depois eu coloco aqui vou achar aqui, depois eu coloco aqui no resumo aqui. Mas aí nós temos aqui, ó, os depósitos recursais será feito. Então, se o empregador foi condenado a R$ 100.000, o depósito para o RO tem que ser no máximo de R$ 10,59, 10.059,15 centavos. Então, esse valor máximo só vai efetuar o pagamento quando, deixa eu colocar, quando ultrapassar o valor. Se ultrapassar o valor de 10.059, não vai pagar R$ 100.000 da condenação. Mas observe, se foi 10.000, 10.000. Se foi 1.000, vai ser 1.000. E o depósito recursal ele será feito na conta vinculada do juízo. Depósito recursal será feito na conta vinculada do juízo. Está lá no artigo 799, 799, deixa eu ver se é isso mesmo. Parágrafo 4º, 899. Acho que é 899 aqui. Mas eu coloco aqui certinho. A gente já está chegando ao fim, eu quero abrir a palavra para tirar dúvidas. É mais ou menos isso aqui. Então, aí nós temos, depois eu coloco esse artigo certinho aqui para a gente tirando dúvida, enquanto eu vou achando aqui.